A paz do Senhor Jesus, Igreja de Cristo, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos dar início ao nosso culto de oração, mas antes eu gostaria de abrir com uma oração. Senhor Deus, eterno Pai, nós te glorificamos e te exaltamos por estarmos mais uma vez aqui na tua casa para compartilhar a tua palavra, para falar aos nossos irmãos. Peço a ti, Pai amado, que o Senhor derrama bênção sobre cada lar, sobre cada vida, Pai amado, derrama da tua paz, da tua graça e venha falar aos nossos corações. Nós entregamos as nossas vidas a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos se encontra lá em Lucas, capítulo 18, versículo 1 ao 8. Diz assim: Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém. Nesse texto de Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao 8, o Senhor Jesus, começa o texto falando uma parábola, por parábola. E parábola é uma narrativa de histórias com elementos comuns da cultura daquele tempo, que tinha como objetivo ensinar as coisas sobre o reino de Deus. Então Jesus falava por parábolas, ensinava os seus discípulos. E essa parábola fala de um juiz que era iníquo e de uma viúva importuna. Ela foi narrada aos seus discípulos como sequência à mensagem precedente do capítulo 17 e ensina a necessidade de oração perseverante, tendo em vista a segunda vinda de Jesus. E Jesus começa no versículo 1: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O próprio Jesus, que ensinou os seus discípulos no passado, está nos ensinando, nos incentivando nesta quarta-feira, nessa noite, a orarmos sempre e nunca desfalecer. Mas, igreja, às vezes o desânimo nos abate, chega o desânimo, às vezes o desfalecimento chega, mas nessa noite o Senhor Jesus te encoraja. O próprio Jesus que falou essa palavra, é Ele que te sustenta. E Ele diz: ore sempre e nunca desfaleça. E o versículo 2, Jesus diz assim, ele começa dizendo: Havia na cidade um certo juiz que nem temia a Deus e nem respeitava o homem. Esse juiz, ele era um antideus. Ele não tinha respeito pelos homens. Quando ele ia tomar decisão, ele não perguntava a Deus: o que quer que eu faça? Nem mesmo ele consultava o povo, sabendo se o povo ia aprovar ou desaprovaria o que ele faria. Ele passava como um desprezível e egoísta, de modo que estamos diante de um juiz sem um mínimo de amor de justiça. Não sabia o que era compaixão. Os sentimentos de ternura eram completamente estranhos para ele. Então Jesus pega um homem que não temia Deus, não temia homens, fazia o que bem queria, e ele era juiz daquela cidade. E no versículo 3, Jesus cita também que havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário.
Eu fico pensando, uma pobre viúva necessitava, chegava à porta do juiz e batia: juiz, faz-me justiça contra os meus adversários. A palavra de Deus não cita o nome dessa viúva, diz que é uma certa viúva. Então, dentre de todas as classes, as viúvas eram as mais desamparadas e indefesas no mundo daquela época. E ela, na necessidade dela, sabia que tinha uma causa na justiça e ela precisava que o juiz a julgava. E ela batia na porta constantemente: juiz, julga a minha causa contra o meu adversário. As Escrituras, ela faz muitas referências às viúvas e diz como Deus ele protege as viúvas, como ele insiste que se demonstre bondade para com elas, abençoando os que as ajudam e castigando os que as prejudicam. E em Salmo 68:5, a palavra de Deus diz que o nosso Deus ele é pai de órfãos e juiz das viúvas, é Deus e no seu santo lugar. Nosso Pai, ele é Pai dos órfãos e juiz das viúvas, e Ele está no seu santo lugar. Ele não desampara as viúvas e nem as demais pessoas. Em Deuteronômio 10:18 diz que Ele faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Essa viúva tinha sido tratada de forma injusta. Alguém poderia ter tirado o pouco que ela possuía, ou talvez a tivesse impedido de receber o que lhe correspondia. E o rude juiz recusa terminantemente atendê-la. Ela voltou para casa, às vezes ela voltava para casa desiludida, porque não sabia que a sua causa, ela sabia que a sua causa era justa. E assim, um dia depois ela voltava e de novo a resposta era não era atendida, com o mesmo resultado, e ela voltava para a sua casa novamente. Assim acontecia dia a dia e o juiz não se preocupava com ela. Mas um dia chegou que o juiz ficou farto, de tanto a mulher procurar importuná-lo, o juiz ele diz no versículo 4: por causa de algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Interessante, eu estava pensando, me colocando no lugar dessa viúva, passando necessidade. Ela sabia que a causa dela era justa e precisava que o juiz a julgava, e ela bate à porta do juiz, o juiz fecha e ela volta desanimada, depois voltava no outro dia, ela não desiste. Sabe por quê? Porque quem sabe do tamanho da dor causada pela injustiça não desanima até alcançar a sua vitória na causa que ela está persistindo. O juiz sabia da insistência da pobre viúva, sabia que a insistência dela, que a causa dela era justa, e também sabia que ela não tinha dinheiro. Talvez esse juiz que não temia homem, talvez ele julgava a causa de outras pessoas, às vezes ele podia até aceitar um suborno. A Bíblia não relata isso, eu estou só dando a ilustração. Mas a mulher não tinha dinheiro para subornar, e a sua causa não tinha nenhum, na causa dela também, ela não tinha nenhuma influência na cidade, não era uma pessoa influente. Você vê que Deus coloca uma situação improvável. Um homem iníquo, que não temia Deus, não temia homens, fazia o que bem que queria, e uma mulher pobre necessitada que não tinha ninguém por ela. Mas olha só o que aconteceu com a insistência da mulher. O juiz, enfim, foi vencido pela insistência da viúva. Vou conceder-lhe justiça para que não me aborreça. Não aguento mais ver essa viúva me importunar. Então essa é a parábola, o pano de fundo que Jesus ensina para os seus discípulos. Começa dizendo que o dever de nós devemos orar sem cessar e nunca desanimar, não desfalecer, orar sempre e não desfalecer. E a lição que, na parte B, a lição que Jesus dá para os seus discípulos e para nós nesta noite. Versículo 6, ele fala: e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz.
Vocês entenderam o que ele falou? Jesus faz um alerta. Vocês estão ouviu que esse juiz fez? Versículo 7 diz: e Deus não dará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? O juiz que não tinha compromisso com Deus pela insistência da mulher, da viúva, ele julgou a causa daquela viúva. E quanto mais o nosso Deus, o nosso Pai, é um Pai amoroso, um Pai zeloso, um Pai misericordioso, Ele não vai trazer bênçãos, julgar as suas causas, nossas causas, com amor. E Ele quer que a gente ore, não desanimamos, que a gente não se desanime, mas persevere na oração. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Se o juiz injusto, ele julgou a causa da viúva desamparada, ele não tinha interesse pela causa dela, mas pela insistência dela, ele julgou a causa. Quanto mais então um Deus de santidade responderá ao clamor incansável por justiça do seu povo escolhido? Sabia que nós somos um povo escolhido de Deus? Deus nos escolheu, e quando Deus nos escolhe, Ele não abre mão de nós, Ele não abre mão de você. Eu quero dizer para você que tem um sentimento que está sozinho, que está desamparada. Eu quero dizer, Deus não desamparou você. Às vezes você está vivendo um silêncio de Deus nesse momento, mas saiba que Ele está trabalhando em seu favor, em nosso favor. Deus, antes da fundação do mundo, em sua soberana vontade, os elegeu para o serviço e a salvação para a sua glória. A palavra de Deus diz lá em Efésios 1, versículo 3 a 4, diz: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Portanto, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Porquanto com amor eterno te amei. Está em Jeremias 31, 3. Você é amado do Pai. E sabe o que o Pai quer? Que você fale a Ele, abre o seu coração a Ele. Porque essa causa, Ele julga com justiça. Ele julga com retidão. Porque Ele é o nosso Deus. Deus e os juízes ímpios, eles são opostos. O que Deus demanda é que o seu povo persevere em abrir o coração a Ele. Ele responde à súplica dos que continuamente clamam a Ele dia e noite. E além do mais, o juiz perverso finalmente concedeu o socorro necessário. O Deus Santo fará isso com prontidão. Lembra que o juiz ficou demorando, mas o nosso Pai, Ele faz com prontidão. E o versículo 7b até o 8a diz: Deus, será amoroso em socorrê-los? Eu lhe seguro que Ele lhe encarregará e lhes fará justiça depressa. O Senhor não retarda a sua promessa, segundo alguns têm por demorada. Deus, Ele é paciente, longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Está em 2 Pedro 3, 9. Então, durante desses dias, nós não sabemos quando será a vinda do Senhor Jesus, mas nesse ano 2020, nós estamos vivendo fortes sinais, coisas que nunca aconteceu, que eu tenho conhecimento, nunca ter visto essas coisas há anos, mas são sinais que o Senhor está dando para nós. E sabe o que Ele quer de nós? O que Ele quer de mim e quer de você? Ore sempre, converse com o seu Pai sempre, conversemos com o nosso Pai sempre e não desanimemos. E Ele diz, versículo 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça, e quando porém vir o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será se o Filho do Homem viesse hoje, será que Ele ia encontrar fé no seu coração? Será que Ele encontraria
a mim uma pessoa perseverante? Você é uma pessoa perseverante, orando sem cessar? Não dependendo da circunstância, mas você clamando a Deus dia e noite por misericórdia, clamando a Deus dia e noite para que nós não caiamos em tentação? Será que se o Filho do Homem viesse hoje, será que ele encontraria fé na terra? E essa fé é o tipo de fé que persiste em oração. É a fé que a gente não desanime diante de situações. Eu gostaria de falar também sobre algumas lições práticas derivadas desses versículos de 1 a 8. Orem sempre e sem esmorecer. Eu vou citar aqui algumas razões pelas quais nem sempre as orações que nós oramos diante de Deus são respondidas imediatamente. Às vezes você pode estar orando muito tempo, e às vezes mas Deus está demorando. Deus não está demorando. O tempo é dele, a hora é dele. Senhor, mas eu estou orando tanto tempo pelo meu marido, ele não se converteu. Continue orando e diga para o seu marido que um dia ele vai abrir o coração para o Senhor. Peça para que Deus derrame salvação na vida do seu cônjuge, na vida do filho ainda que não entregou a Jesus. Ore e peça: Deus, abre o coração dele, revela-te, Pai amado, a ele, para que ele venha reconhecer que tu és Deus e só há salvação em ti. Porque então, algumas razões pelas quais as nossas orações não são respondidas imediatamente? É para ensinar-nos a paciência e outras virtudes. Outra razão também é aumentar a gratidão quando finalmente recebermos a bênção. Enquanto a bênção não vier, continue orando. E quando ela vier, você continua orando também, em gratidão a Deus. Outra razão é porque às vezes a nossa oração não é respondida imediatamente, porque Deus reserva uma bênção maior. Eu lembrei aqui lá em João 11, quando fala da ressurreição de Lázaro. Jesus, quando fica sabendo que Lázaro estava doente e é chamado para ir para lá para curar Lázaro, ele vai para outro lugar, passa 3 dias fora ainda. Aí depois Lázaro morre. Aí quando Jesus chega, já havia passado 4 dias e as pessoas estavam desesperadas. Marta fala: Jesus, se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. E o que aconteceu? Um grande milagre aconteceu. Jesus ressuscitou Lázaro, morto de 4 dias. E muitas pessoas foram abençoadas com esse grande milagre de Deus. E tem outra razão também que nós não entendemos, porque a nossa oração para nós está demorando. Mas ela não está demorando, porque Deus sabe o momento certo. Tenha paciência. Continue orando, continue perseverando, continue confiando no Senhor, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente nas tribulações. E lembre-se, Deus não te abandonou. O Senhor está ministrando no meu coração para falar a você. Você não está só. E esse sentimento de solidão vai embora hoje, em nome de Jesus de Nazaré. Então, ore a Deus, persevere. Ore em favor da sua família, ore em favor da sua cidade, ore em favor da nossa nação, ore em favor do nosso presidente, ore em favor dos governantes, dos ministros, dos poderes legislativo, judiciário e executivo. Ore, não desanime, não fique preso em palavras que o mundo tentam nos amedrontar, mas fique preso em palavras que Jesus disse para você e disse para mim e nos ensina. Ore sempre e não desfaleça. Se há alguém desfalecido, nessa noite você vai ser restaurado para a glória do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês, que o Senhor sobre vocês levante os vossos rostos e vos dê a paz. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém.